vai associar isso com conhecimento, tá? Se eles perguntarem assim na prova, qual é o conjunto de técnicas da direção defensiva? É conhecimento. Eu preciso ser conhecedor daquilo que eu estou fazendo, de onde eu estou indo, né? Então, nós temos aqui dois tipos de direção: preventiva ou corretiva. Qual é a adequada, gente? É a preventiva. Preventiva, porque se eu corrigir algo é porque eu errei. Então, a direção corretiva, ela é errada, tá? Você não tem tempo de corrigir nada no trânsito, não. O trânsito é cruel, não dá para corrigir. Então, você tem que fazer as coisas com muita cautela, com muita certeza do que está sendo feito, tá, gente? Então, dentro da direção defensiva, a gente tem alguns elementos aos quais eu dou o nome de chapado. Para você ser um bom motorista, você deve estar sempre chapado, tá? É uma brincadeira para você associar essa palavra chapado, você vai associar cada letrinha a um elemento da direção defensiva. O que vocês acham que eu preciso ter que começa com a palavra, com a letrinha C? Conhecimento. Conhecimento, nós até falamos aqui acima. Eu preciso ter conhecimento, gente. Não há como eu ir para o trânsito sem ter conhecimento, sem saber as regras, onde eu posiciono na via, né? Qual a velocidade que eu desenvolvo em cada via. Então, a primeira coisa é conhecimento. Quem se arrisca a me dizer o que eu preciso ter com a letrinha H? Habilidade. Se eu sou habilidoso, então eu não terei problema no trânsito, né? Porque eu saberei desenvolver uma certa velocidade, respeito ao próximo, as pessoas que estão no trânsito. E com a letrinha A, o que vocês acham que vocês têm? Atenção. Atenção, isso aqui não tem como errar, né, gente? Se você for desatento ao trânsito, a gente pode causar sérios problemas, como você contou agora da moça lá que infelizmente faleceu. Às vezes por uma desatenção ao trânsito, né? E a atenção que eu preciso ter, ela é chamada de atenção difusa, gente. Isso significa que eu consigo dar um giro de 360 graus quando eu estou no trânsito. Eu olho dirijo olhando para frente, mas também para os dois lados e para trás. Então eu consigo captar tudo à minha volta, tá? O que eu preciso ter que começa com P? Prudência. Também, mas não é isso. Previsão. Prever o que o outro vai fazer. Já viu os outros falar assim, eu tenho que adivinhar o que o outro está fazendo. E no trânsito é mais ou menos assim mesmo, tá? Você tem que ter previsão. Por exemplo, se você está numa rua, num bairro muito populoso, você tem que imaginar que pode sair uma criança correndo para a rua. Você tem que prever isso e não andar em alta velocidade dentro da cidade. O cachorro pode sair da calçada. O motorista tem que estar sempre com atenção, que pode acontecer qualquer incidente. Infelizmente, né? Pensar negativo é você prever situações. E o D que eu preciso ter de decisão. Então, saber tomar uma atitude, saber o que fazer numa situação de risco, é você ter decisão, gente. Se for indeciso, eu queria, né? Indecisão no trânsito não combina, tá? Não dá certo. Quais são as maiores causas de sinistros? Sinistros, esse nome, né? Eu falei para vocês que tem nomes diferentes na prova. Sinistros são acidentes. A maior causa de sinistros de trânsito é a negligência, quando você é relaxado com o seu veículo, seu veículo está com o pneu careca, está com o freio, apresentando problemas, e você mesmo assim coloca o carro em movimento. Então você está sendo negligente. A imprudência é quando você realmente expõe ao risco. Tem uma curva com um aclive e eu vou ultrapassar, sendo que eu estou vendo que vem de lá, eu estou sendo imprudente. Porque além da minha vida, eu estou arriscando a vida de quem possa estar vindo de lá, tá? E a imperícia. Gente, se eu sou perito do que eu faço, é porque eu sou boa, não é? Então, quando eu coloco o
falta de habilidade. Tá? Incorreto. Incorreto. Isso, exatamente. Dentro também de direção reflexiva, a gente vai ver alguns nomes que a gente não está acostumado com esses nomes no dia a dia. Automatismo, por exemplo, ele me dá a ideia de algo que eu faço automaticamente sem ter que pensar. Quem já dirige não pensa assim, o que será que eu faço agora? Será que eu primeiro fiz a embreagem, deu o debreio, depois, que quem não sabe vai ficar pensativo, o que tem que fazer? Porque não está automático nele. Agora, quem já dirige, o gesto já é inconsciente, eu não preciso pensar para dirigir, eu só entro no carro e já saio dirigindo, porque eu já está automático para aceitar. Então, grava essa palavra, automatismo são gestos inconscientes. Já viram falar assim que quem dirige sozinho tem mais dificuldade de tirar carteira? Porque tem cheio de vícios, que são os automatismos incorretos. E quando eu aprendo na escola já, eu vou aprender da maneira correta, automatismos corretos. Alguém já ouviu falar desse ergonomia? Não. Gente, eu acho que vocês já viram sim. Vocês já viram falar assim que contrata técnico em segurança do trabalho para ir nas empresas ver a ergonomia, se as pessoas estão trabalhando com os equipamentos de segurança tudo ok? Então eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas às vezes não associa. Por exemplo, essa cadeira com toda essa preocupação das empresas de adequar a máquina de trabalho à pessoa. E a mesma coisa é o carro. A ergonomia é o nome do estudo que relaciona o homem à máquina, tá? Então vocês já pararam para observar aqui que você compra carro, tem umas pessoas enormes que usam o mesmo carro, você é pequenininho, usa o mesmo carro, uma pessoa é grandona, a outra é miudinha, a outra é alta, a outra é baixa. Os carros, eles são feitos para caber todo tipo de gente. Por quê? Porque eles têm um emprego desse estudo da ergonomia que você levanta banco, baixa banco, deita, chega para frente, levanta volante, baixa volante. Então, tem esse emprego dessa ergonomia, ajuda a máquina, o homem a se correlacionar com a máquina, tá? E é muito importante, essa cai bastante, porque esse nome ergonomia é muito utilizado no dia a dia, tá, gente? É uma resposta? Só uma resposta seria o quê? Só uma resposta, é o emprego da relação entre o homem e a máquina, tá? Condições adversas. Gente, se nós estamos tudo bem, tudo ok, nós estamos numa condição tranquila. O que é uma condição adversa? É uma condição contrária, uma situação de normalidade, tá? Então, nós temos 8 condições adversas aqui. Das mais importantes que caem na prova são o ofuscamento. O que é o ofuscamento? O próprio médico que fez o exame de vocês colocou um farol alto no olho de vocês, não colocou? Depois ele pediu para vocês verem as letras. Então, o que ele fez? Ele ofuscou a visão de vocês e depois perguntou a vocês se vocês estavam enxergando as letras. Então, gente, lembre, se está vindo um carro com um farol muito alto na minha direção, para evitar esse ofuscamento, para onde que vocês acham que eu devo olhar? Pro chão. Pro chão? Mas pro chão à direita? Pro chão ao centro? Pro chão à esquerda? Para onde? Pro chão à direita. Pro chão à direita, linha de bordo, que é chamada, tá? Porque se eu continuo com o olho no seu farol, eu posso me dar aquele ofuscamento, aquela sensação de estar vendo estrelinhas lá. Então eu desvio o olhar de você para a linha do bordo da direita da pista, tá? E agora, já ao contrário disso, nós temos aqui o lusco-fusco, lusco-fusco, ou seja, a luz está fosca. Quando a luz está fosca, é início de amanhecer ou anoitecer. É situação de perigo, porque se torna difícil de reconhecer os objetos. Então, muitas vezes, eu não estou vendo o perigo, porque a situação, o horário, o sol, ou assim como a noite ou amanhecer, vai atrapalhar eu estar vendo os objetos, tá?
chamado de luz ofusco. Então vamos memorizar luz na fosca. Então não está legal, não estou vendo, muito bem. Tá? Ou penumbra, que é a mesma coisa, ao amanhecer, ao atardecer ali, difícil de reconhecer as coisas. O farol, gente, é uma dúvida frequente que as pessoas têm em relação ao farol. Eu sou obrigada a usar o farol dia e noite ligado? Nas rodovias, sim. Dentro da cidade, só durante o pôr do sol até o amanhecer. Escureceu, você liga o farol, tá? Farol baixo, desde o pôr do sol até o amanhecer. Outra dúvida frequente é chuva e neblina. Estou dirigindo, tem uma chuva intensa, eu não estou vendo nada. Por onde que eu devo me basear? Luiz, você que dirige. Está chovendo muito forte e você não tem uma orientação. Você olha para onde? Na rodovia? Sim. Para a direita é farol. Farol está no meu olho. Desvia olhar. Isso. Linha do meio, linha divisória. Porque a chuva, a pessoa que está vindo de lá está olhando para a linha. A orientação que ele tem é a linha, para não avançar nem do meu lado, nem do dele. E eu também estou orientando pela mesma linha. Então, se eu não orientar pela linha nem ele, a gente pode bater, porque ele não está vendo nada e eu também não estou vendo nada. Então, a gente sempre usa as linhas para se orientar. Então, chuva, neblina, nevoeiro, linha divisória, farol alto, que é o ofuscamento, linha de volta, tá? Alguém sabe me falar qual é a diferença de nevoeiro e neblina? Neblina, isso, exatamente. A neblina ela é densa, ela é toda tampada, você não vê nada. O nevoeiro ele é rasteiro, perto de rios e lagos. Quem mora nas fazendas, de manhã é uma delícia. Se você vê aquela fumacinha perto dos rios, dos lagos, tá? Então esse é nevoeiro. Nessa situação, gente, nós devemos acender as luzes de posição. A gente falou das luzes de posição para quem estava na aula anteontem. O que é a luz de posição do veículo? É a luz que delimita a largura de um veículo. Porque se tem neblina, tem nevoeiro, eu não estou enxergando nada. Se tem dois faróis aqui, eu estou vendo que é um carro que tem na minha frente. Se tiver só um farol, vou deduzir que é uma moto. Então é importante você acender as luzes de posição, porque se vier um caminhão atrás, ele está ciente de que o que está na frente dele é um carro. Tá? Até aqui, ok? Tranquilo para vocês? Tá? Manutenção do veículo. A manutenção do veículo, a gente não tem que ficar esperando. Manutenção, gente, é coisa que você faz, averiguação do seu carro constantemente. Uma mangueirinha que estava novinha pode de repente trincar hoje. E vazar água, vazar óleo. Então, a manutenção deve ser periódica, tá? Em relação às drogas psicoativas. O que são drogas psicoativas? Maconha, cocaína, LSD são drogas psicoativas. Porque quando eu falo em droga, gasto físico, é você no ângulo de 90 graus, igual vocês estão, todos sentadinhos, bonitinhos, costa apoiada, bem apoiada, tá? Então o corpo é de 90 graus, se você quiser dar uma leve reclinada até 115 graus, ok. Mas, gente, tem gente que basicamente deita o banco do carro e você nem vê a pessoa lá dentro. E isso não é legal, porque se ele tiver qualquer tipo de colisão, a fórmula dele já era. Né? Então, a posição correta é sentada normal, como vocês estão em 90 graus. E já as mãos, ela tem que ter, imaginariamente, eu imagino como o peso de um relógio grandão na parede. 10 horas e 10 minutos, o ponteiro estaria no mesmo ângulo. 9 horas e 15 minutos no mesmo ângulo. Tem pessoas que querem dirigir assim, ó, bracinho para fora com 2 dedinhos no volante. Se alguém bate em você, você não está esperando, mas se alguém bate em você e você não tem uma firmeza, seu corpo vai sofrer muito, vai ter uma lesão.
série. Então a posição tem que ser essa, 10 horas e 10 minutos, ou 9 horas e 15. Porque se você bater, em vez do seu tórax ir, você está apoiando ali no volante, tá, gente? E questão de carro, acho que é questão de marcar, tipo, como fala. É o airbag. O airbag, por isso que você tem que estar com o banco no máximo apoiado aqui de 90 a 115 graus. O volante tem que estar no máximo no nível do seu pulso, porque se você está um pouco distante, se o airbag romper, ele não vai te causar uma parada respiratória. Agora, se você estiver muito próximo, com o braço encolhido, você pode sofrer uma parada quando ele inflar. Encosto de cabeça. Gente, essa pergunta quase todo mundo erra na prova. Qual equipamento que se ajusta na altura dos olhos? A altura do meu olho é aqui, ó. Quase todo mundo fala assim, é o retrovisor, que está olhando ele, essa é a altura dos olhos. Mas é o encosto de cabeça. Eu regulo ele nessa posição. Por quê? Porque se eu tiver um acidente, uma batida, o que vai acontecer com o meu pescoço? Vou sofrer um efeito chicote, que é uma lambada no pescoço. E a hora que eu volto com o meu pescoço, se eu não tenho apoio, eu posso ter uma lesão na minha coluna cervical. Então, por isso que ele é regulado na altura dos meus olhos, tá? Dúvidas? Podemos seguir? Outra coisa importante são os retrovisores, né? E aí a gente tem dois tipos de retrovisores: retrovisor plano e o retrovisor convexo. Qual deles que vocês acham que mostra a imagem contrária? Quando a imagem está próxima, ele mostra mais distante, contrário. Fala de novo. É um desafio, né? Eu iria pelo convexo. Convexo, exatamente. Retrovisor convexo, tá? Porque eu tenho o retrovisor normal, que é o plano, e o convexo, que mostra, eu pus até de vermelhinho aqui, ó, o contrário. Então, se falar assim, qual a imagem real vista pelo convexo? A real está perto. Como ele mostra? Mais distante, contrário do que ele é. Por isso que começa com de contrário. Então, a imagem mostra o contrário. E ele é muito utilizado nas motos, tá? Porque as motos precisam de ter uma visão mais ampla. Então, sempre ele é mais utilizado nas motos do que nos carros, tá? Porque ele amplia o campo de visão. O caminhãozinho que eu trabalho tem. Tem um retrovisor grande em cima e tem ele embaixo, menor um pouco. Isso, mas ele preferencialmente é usado nas motos, mas ele tem mesmo. Caminhões, as maioria dos caminhões tem. Sim, ele amplia a visão. Então, por isso, como ele mostra mais distante, então você consegue visualizar bem mais longe do que o retrovisor plano. Colocou? Cinto de segurança, gente. Cinto de segurança não é enfeite, tá? Para vocês. Porque tem pessoas que acham que é enfeite. Não é. Cinto de segurança é para você usar por todos. Não importa se você está grávida, se é criança, se é idoso, todos os ocupantes do veículo têm que usar cinto de segurança, tá? E hoje, a gente tem o cinto que é mais seguro, que é o de 3 pontas. Ele segura tanto a sua diagonal quanto o seu abdominal. Então, ele é chamado o melhor cinto hoje, pode cair, é o de 3 pontas, tá? O airbag nós já falamos, né? Que é a bolsa de ar limpa em casos de acidentes. Agora, em relação às crianças, gente, em relação às crianças no carro, é muito fácil também você relacionar a idade da criança com o equipamento que transporta ela. Por quê? 0 a 1 ano. 0 a 1 ano é bebê. Então ele vai sentado, vai aonde? Bebê conforto. Bebê conforto, ele é um bebezinho, vai deitadinho no bebê conforto. Mas 1 ano a criança já senta, não já? Então, onde ela pode ser transportada? Cadeirinha. Cadeirinha. Então, você na prova, basta você imaginar essas fases da idade. Não, 0 a 1 ano é bebezinho, né? Ele senta ainda, então é deitadinho. Mas já tem 1 aninho, já senta.
Lá pelos 4 aninhos, a criança já normalmente ela já está muito grandinha, já não cabe mais o bebê conforto na cadeirinha. Então ela vai ser transportada onde? Assento. Assento de elevação. E após 7 anos e meio, ela já pode ser transportada no banco traseiro com o cinto de segurança. E na frente é só com Na frente, após 10 anos, se a criança tiver 1,45 m. Quase que eu não vou no banco da frente. Quase. Tá? E aí, gente, aí 4 aninhos, a criança já normalmente ela já está muito grandinha, já não cabe mais o bebê conforto na cadeirinha. Então ela vai ser transportada onde? Assento. Assento de elevação. E após 7 anos e meio, ela já pode ser transportada no banco traseiro com o cinto de segurança. E na frente é só com Na frente, após 10 anos, se a criança tiver 1,45 m. Quase que eu não vou no banco da frente. Quase. Tá? E aí, gente, é interessante, cai bastante na prova, essa questão aqui do coletivo. Ah, professora, coletivo, como que faz então? A criança não pode nem ir no banco da frente, como que o coletivo faz? Coletivo, as regras não se aplicam. Não tem cinto de segurança coletivo. A criança vai ter que ir no colo da mãe, vai ter que ir como deve ir. Então, as regras não aplicam para coletivo, tá? Só para estar perfeito. Alguém sabe o conceito de aderência? O que é aderência? Sabe? Eu sei que vem de aderir a alguma coisa, né? Isso, a capacidade do pneu de grudar, de aderir ao solo, exatamente, vocês estão muito bons. Essa aderência pode ser prejudicada se você tiver em excesso de velocidade? Se você tiver com tempo chuvoso, pode perder essa aderência também? Agora imagine os dois juntos, excesso de velocidade e chuva. Nossa, Tem uma ideia? Fica careca. E pneu careca? E pneu mal calibrado? carro sem estabilidade também. Carro sem estabilidade. Então, gente, cuidado com a aderência, tá? Porque eu sei que a tentação, principalmente dos rapazes, é de, eu tirei carteira, agora eu sou o bambambam. Porque a gente tem isso, quando a gente é jovem, a gente tem muito isso mesmo. De querer provar algo para alguém e aí, às vezes, acelera muito, corre muito, mas a gente tem que colocar em análise essa questão da aderência, tá? O que é transferência de massa? Transferir. Não sei. Se eu venho correndo de bicicleta ou de carro de volta e uma criança atravessa na frente e eu freio, eu apliquei a força superior no freio. Freiei, para onde o peso meu vai? Para a dianteira. Então, transferência de massa é isso. O carro estava com o peso equilibrado nas 4 rodas ou a moto. Quando eu freio, o peso é transferido, tá? E quando eu acelero, como que o freio dianteiro fica? Imagina acelerar. Não sei qual a Você palavra. acelerou seu carro, sua moto, sua caminhonete. O peso foi para o eixo traseiro. Então, como que a frente fica? Ela é. Não, né? Exatamente. Então, você vai pensar na transferência de massa. Se eu acelerei, o peso foi para a traseira. Significa que desgarrou a dianteira. Se eu freiei, o peso vai para a dianteira, desgarrou a traseira. Então, você pode imaginar esse momento da prova que fica fácil, tá? Aí, gente, quando eu faço esse movimento, ocorre o que a gente chama de transferência de forças também, tá? Então, nós temos 2 forças que atuam no meu veículo, que é a força centrípeta e força centrífuga. O aluno que nunca viu essa
Acelerando. Acelerando. Então, a força centrífuga é quando eu estou acelerando. E aí eu tenho outra dica para vocês também, lembrarem bem dessa força. Se você estiver fugindo da polícia, eu espero que vocês não fujam, né? Mas você vai estar acelerando, tá? Então você está em fuga. Toda vez que você vê essa palavra fuga, você lembra que você está acelerando, você está fugindo de algo, tá? Ou da máquina de lavar roupa mesmo, que está sempre fugando, né? Também. Isso significa então que se eu freio, qual comportamento acontece no meu carro? Centrípeta. Centrípeta. Se quando eu acelero é centrífuga, então quando eu freio é a outra, que é centrípeta. Sempre, quando tem fuga, é porque eu estou acelerando. Quando eu freio, acontece outro comportamento. E a pergunta de transferência de massa que a senhora acabou de explicar é tanto para a dianteira quanto para a traseira, a resposta é centrípeta ou centrífuga? No caso da resposta normalmente vai ser só transferência de Não, massa. então tipo, eu tô falando tipo assim, lá nas respostas vai ter centrípeta e centrífuga. Não vai ter tipo assim, dianteira, traseira. Não, aí não. Dianteira traseira normalmente vai ser só para transferência de massa, não para forças. Tá? Entendi. Porque transferência de massa é um comportamento onde o peso que era igual vai transferir para a dianteira ou para a traseira, usando aceleração ou frenagem. Só que essa pergunta aqui é outra, essa aqui é força, não é transferência de massa, é força. Então, é a força do meu carro, quando eu estou acelerando muito, meu carro tende a ter fuga. Então é por isso que às vezes as pessoas, o carro é jogado para fora da pista, a pessoa está correndo tanto, que o carro não consegue fazer mesmo acompanhar o movimento na pista, então ele é jogado para fora. E quando a pessoa está correndo muito e tenta frear, o carro vai fazer o quê? O peso vai para frente, a traseira vai entrar para dentro das curvas, normalmente onde tem as batidas, nas curvas. Então, tá vendo? Subestressante e comportamento sobreestressante. Olha os nomes. Então, vamos imaginar aqui, Olilda, você pegou um mototáxi embora e você nem sentou direito, o cara estava apressado e arrancou de uma vez. Se ele acelerou, o que vai acontecer com suas perninhas se você não segurou nele? Vai subir. Então, em aceleração, ocorre um comportamento de subida, subestressante. Então, o contrário, quando ele freia e o seu peso vai sobre ele, é chamado de comportamento sobreestressante. Se eu freio, meu peso vai sobre ele. Se ele freou a moto, meu peso vai todinho sobre ele, é sobreestressante. Ele acelerou a moto e eu não tinha segurado, minha perna subiu. Então, subi, essa subida, a perna subiu, subestressante. Ele freou e eu fui sobre ele, sobreestressante. Gente, Ontem eu vi mais ou entendeu? Essas palavras são claras. Imagina você agora, você tem um namorado, tem moto. Você sentou na moto e você não segurou nele não, e ele acelerou. Seu corpo não vai para trás? Vai. Sua perna não vai subir? Ai, subir, essa palavra. Subir, de subida. Sua perna subiu. Agora, se ele vem correndo com a moto, freia de uma vez, você não vai com o peso todinho sobre ele. Ontem eu comecei a conversa comigo. Eu achei que eu estava indo embora, né? Aí eu fiz a. Tudo bem? Frenagem de emergência. Se é de frear, eu quero parar aqui, eu fiz no freio, pronto, freiei. Agora, frenagem de emergência é quando eu sou obrigada a aplicar uma força superior no freio, porque às vezes uma criança atravessou na frente. Eu não planejava frear, mas a criança atravessou. Então, frenagem de emergência, eu freiei de emergência, tá? Debrear. O que é debrear, Luiz? Embreagem. Pisar na embreagem, né? Aceleração. Pisar na embreagem. Qual
aquaplanar e derrapar? Aquaplanagem, quando a pista está com água assim, você está muito alto, você vai e você passa na água como se fosse um chão, né? Você vai água, só é tipo. Perde o contato do pneu com o solo em relação à camada de água. Ele escorrega, né? Você vai sair escorregando como se fosse gelo. Isso é aquaplanar, tem a ver com água. Você já relaciona, opa, choveu, tem a ver com água. Então, aquaplanar. A derrapagem já é em dias secos, não tem chuva. Tá? E aí, gente, quando o meu carro derrapa, ele vai aumentar a distância de parada. Por isso que você vê aquela frenagem escura no chão, aquele derrapadão enorme. Então, aumenta a distância de parada. Então, o que acontece? As pessoas correm demais, quando vê o perigo, tenta frear bruscamente, o carro vai arrastar. Ele vai parar muito mais longe, vai aumentar a distância de parada. O risco vai ser muito maior. Ele vai bater com muito mais força no obstáculo. Tá? Essa fórmula aqui também é muito interessante. Ó, DR mais DF é igual a DP. O momento em que eu pisei no freio do meu carro até a parada total é qual dessas fórmulas DP? Parada total. Eu perguntei até a parada. Se eu perguntei parada, ela já associou que é DP. Então, o que é isso aqui, gente? Em um acidente ocorre essa fórmula. A distância que eu percebi o perigo e reagi é chamada distância de reação. Até eu pisar no freio, distância de frenagem. Até o meu carro parar, distância de paragem. Então, vamos lá. O que é DR? Distância de quê? Reação. Eu percebi o perigo e reagi. DF é o quê? Frenagem. E DP é o quê? Parada. Isso aqui, gente, se você estiver respeitando a velocidade da via, leva em torno de 2 segundos. 2 segundos você pimba, já morreu. Então, por isso que tem que respeitar a velocidade da via. Anda numa velocidade compatível, porque se ela está 80 na minha frente, eu estou guardando a distância de 2 segundos dela. Ela freou bruscamente. Eu vou frear atrás dela, eu consigo parar a tempo. Por quê? Porque nós estamos guardando a distância de 2 segundos do carro que eu sigo. Isso é chamada distância de seguimento. Eu estou seguindo você. Então, o que eu nunca devo fazer no meu carro? Nunca fazer nada bruscamente. Opa, assustei. Virar o volante bruscamente. Não posso fazer isso. Opa, passou o cachorro na frente. Frear bruscamente. Aí eu estou numa situação de chuva, de aquaplanagem, e vou frear bruscamente. Meu carro não vai responder, não adianta. Depois que ele aquaplanou, não adianta fazer nada bruscamente, tá? Tudo no carro tem que ser com leveza, com delicadeza. Por isso, você anda na velocidade que você consegue fazer as coisas com delicadeza, tá? Colisão misteriosa é aquele tipo de acidente que ninguém sabe as causas. Você viu o acidente lá, fala, nossa, o cara bateu no retão. Como assim? O que será que aconteceu? Ninguém sabe. Não sabe se ele passou mal, se passou o bicho na frente, não sabe nada. Tá? Então é chamada colisão misteriosa. Interseções. Ontem a gente falou sobre isso. O que são interseções? Deu branco? O que é interseção? Fala para nós, Inácio. Encontro de uma via com outra?